Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos ao segundo episódio da série sobre envelhecimento de cerveja do Beer School. Envelhecer cerveja talvez é mais uma arte do que uma ciência. Tem muitos parâmetros que a gente não consegue controlar, então nossa função como cervejeiro, quando a gente quer envelhecer uma cerveja, é dar condições dentro do limite que a gente tem. Nosso limite não é o maior dos possíveis, assim, a gente não tem tanto controle assim das coisas. Então é tentar dar o empurrão na direção certa para ela ir envelhecendo bem. E o objetivo da nossa série é ver isso. Nem sempre vai ser um episódio só sobre um assunto. Hoje a gente vai falar só sobre malte no vídeo porque é um pouquinho mais extenso. Sobre lúpulo pode ser um pouquinho mais extenso. E depois a gente junta os temas menores em um vídeo só. Vamos lá? Boa parte da piora da cerveja e das bebidas em geral com o tempo está associado a produtos de oxidação. Pode ser de oxidação porque tem oxigênio lá no meio, pode ser que não tem mais nada de oxigênio, mas tem algumas reações de oxidação que ocorrem mesmo sem ter oxigênio livre exatamente no meio, aquele oxigênio que acabou pegando do ar atmosférico, porque a levedura acaba comendo uma boa parte dele, principalmente se for refermentada na garrafa a cerveja. Quanto mais a gente diminuir o potencial de oxidação, muito mais provavelmente a gente vai ter um produto bom depois de 1, 2, 3, 5, 10 anos, e as reações boas que ocorrem ali no meio vão ter chance de sobressair e não ficar ofuscada pelas reações ruins que ocorreram. A uva, o vinho, o fermentado de uva, geralmente ele é mais envelhecido, é mais comum envelhecer do que a cerveja. Isso porque a base, a uva, ela é um meio cheio, rico em antioxidante. E antioxidante, pela própria definição, pelo próprio nome, são substâncias que impedem que não atrapalham exatamente. Eu já falei isso num vídeo, é como se fosse uma substância de sacrifício. Ela sofre oxidação no lugar da outra substância e o produto da oxidação dela não é ruim. Então por isso o vinho envelhece bem. Cheio de antioxidante, vai ter reação ruim, reação de degradação, reage com os antioxidantes e fica tudo bem. A gente tem um vinho, em geral, nas condições ideais, que envelhece bem por muito tempo. Agora, não é a verdade para a cerveja. A cerveja ela não é rica em substância antioxidante. Mais específico, falando do mosto de malte. Ele não é rico em antioxidante, assim como o mosto de uva. Então, a gente tem que dar condições dentro daquele escopo que a gente tem, dos ingredientes que a gente tem, para aumentar o nosso potencial de envelhecimento da cerveja. Então, baseado no Vintage Beer, vamos falar 3 características que o malte deve ter, que o grist de malte, que o teu malt bill, o malte que você projeta para colocar na receita tem que ter para direcionar a cerveja para uma cerveja que vai envelhecer bem. Talvez está aí a maior pegada da cerveja que vai envelhecer. Salvo casos específicos, cerveja sour, talvez faz uma sour de laranja, de acerola, cheia de vitamina C, que é antioxidante, beleza, é outro caso. Estou falando das cervejas normais aqui. Então vamos na primeira regra para você escolher seus maltes para fazer uma cerveja para envelhecimento. É que o malte tem que ter algum grau de caramelização. Vocês já perceberam as cervejas que vão para envelhecimento? Quais são as características dela? Como elas são? Geralmente são cervejas escuras. Você vê Barley Wine, Russian Imperial Stout, Old Ale, que nem é tão alcoólica assim, We Have também. É muito raro ver uma cerveja que vai para envelhecimento que é uma cerveja clara. Obviamente a gente tem alguns pontos fora da curva, por exemplo uma Belgian Strong Ale, tipo sei lá a Delirium, a Duvel, que existem versões envelhecidas dela, mas elas se estabilizam por outro mecanismo. Em geral, a presença de açúcares caramelizados ajuda o potencial de envelhecimento da cerveja. Esse aumento no potencial de envelhecimento pelo uso de maltes escuros está muito associado à produção de melanoidinas. Melanoidinas são as substâncias que são produzidas por meio da reação de Maillard. A gente já falou aqui no canal umas 10 vezes sobre essa reação, que é basicamente a reação de escurecimento que ocorre dentro da cerveja. Pode ocorrer na fervura ou pode ocorrer direto no malte durante o processo de produção do malte. Então um malte caramelo, um malte Viena, vamos pegar e ir escurecendo o malte até chegar num malte tostado, numa cevada tostada, ele tem concentração elevada de melanoidinas.
E as melanoidinas, elas são chamadas aqui, eu até nunca vi esse termo em português exatamente, mas eles chamam de redutonas, que são açúcares um pouco mais complexos, ou produtos de açúcares um pouco mais complexos, com potencial redutor. Potencial redutor é o oposto do potencial oxidante, um cancela o outro. E uma das formas de obter essa concentração elevada de melanoidina é por fervura. Então, dentre as pessoas que fazem, das pessoas que tomam cervejas envelhecidas, tem quase um consenso que quanto maior o tempo de fervura, melhor é para a cerveja. Isso é uma coisa muito legal de fazer, mas muito legal mesmo. Não é incomum uma cerveja feita para envelhecer ter 3, 4 horas de fervura por esse motivo, para a formação de melanoidina. E sério, gente, eu sugiro um dia vocês fazerem isso. Quando você ferve uma cerveja por 3, 4 horas, ocorre a quebra da proteína, a precipitação, a degradação térmica da proteína. Nossa, o mosto fica cheiroso, fica limpo, fica clarificado. Nossa, os mostos mais bonitos que eu já fiz são feitos com 4 horas de fervura. Fica essa sugestão para quem quiser fazer uma cerveja para envelhecer um dia. Então, quanto mais açúcar com potencial redutor tiver, que não vai ser metabolizado, porque é o próprio açúcar do malte. Ele tem certo potencial redutor, ele tem certo potencial antioxidante. Só que o açúcar do malte, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser metabolizado pela levedura. Se ele for metabolizado pela levedura, perdeu o potencial que tinha com ele. Então você forma esses açúcares complexos, esses produtos de açúcares complexos, na verdade, que tem potencial antioxidante. O produto de oxidação das melanoidinas vai dar característica até comum para cervejas envelhecidas, que é aquele aroma de xerez, um dos mais comuns associados ao envelhecimento, aroma até de madeira talvez, aroma de amareto, não sei se eu estou falando que está no livro, aroma de amareto e em geral coisas que não são desagradáveis, igual outros produtos de degradação que são desagradáveis. Mas tem que ficar muito específico aqui, né? Que a gente está falando que não são desagradáveis para esses estilos de cerveja. Pode ser que xerez não seja indicado para outros, tipo uma Pilsen, por exemplo, não faz sentido. Mas beleza, para cervejas que vão envelhecer, faz todo sentido. A maior concentração desses produtos está no malte que é intermediário em cor. Não no malte mais tostado, porque o malte mais tostado já perdeu, já passou do ponto. E não no malte menos tostado, porque o menos tostado ainda não desenvolveu. Então o malte que está ali mais marronzinho é o malte ideal para fazer cervejas que envelhecem bem. Então o livro ele até dá uma escala de cervejas que em geral envelhecem melhor. Começa com as cervejas marrons, por exemplo, o Heavy, Barley Wine, algumas escocesas, umas Scotch Ales. Elas têm grande potencial de envelhecimento, desde que tenham álcool, desde que tenham os outros fatores que a gente não falou ainda. Depois passa para cervejas bem escuras, muito escuras, pretas, Russian Imperial Stout, algumas Baltic Porters, que elas têm um potencial médio, porque esses compostos mais escuros, esses compostos quase pretos, não são os mesmos compostos que a gente tem na cerveja anterior. E eles não têm o mesmo efeito. E é muito interessante que eles degradam muito rápido. Então, muito rápido para envelhecimento, né? 2, 3 anos esses compostos degradam, ou pelo menos o potencial que eles têm para proteger a cerveja degradam, e você perde muita característica. A gente vai falar disso ainda. E por fim vem as cervejas claras, que raramente são usadas para envelhecimento, salvo alguns casos bem específicos. Talvez uma cerveja clara mais ácida, talvez uma cerveja clara mais esterificada, mais fenólica, ela se protege por outros mecanismos. Mas em geral, cervejas para envelhecer tem que ter focado na concentração elevada de melanoidina. Também não dá para exagerar, né? Para ficar aquele gosto exagerado, específico, que não é o que é o objetivo também na produção de uma cerveja. A segunda regra para você fazer um malte, projetar a sua cerveja para envelhecer em relação ao malte, está muito associada à primeira. Porque a gente falou, açúcar tem um bom potencial, ou um relativamente bom, né? Não é tão bom, mas tem um potencial antioxidante ali no meio. Então a gente transforma açúcar numa coisa que não vai ser consumida. Mas tem açúcar que não é consumido na cerveja também. Então quanto mais açúcar não consumido você deixar na cerveja, maior potencial de envelhecimento a cerveja tem. O que isso quer dizer? FG alta. FG vai sobrar bastante açúcar que não vai ser consumido pela levedura e esse açúcar vai dar uma certa estabilidade para a cerveja. E a terceira regra quando a gente fala de malte, a terceira característica quando a gente fala de malte, essa talvez é um pouco mais óbvia,
mas vale a pena ser ressaltada. Quando a gente faz uma cerveja rápida, para ser tomada rápida, uma Weiss, uma Pilsen, talvez não tenha tanta influência. Mas quando a gente faz uma cerveja que ela vai ser envelhecida, ela vai passar por muito tempo e por um ambiente agressivo por muito tempo, com potencial muito grande de estragar, a qualidade do malte passa a ser extremamente relevante. O malte, principalmente por um fator, o malte ele tem essas coisas boas que importam pra gente, mas ele tem gordura também. E o produto da oxidação da gordura é um dos principais produtos que estraga a cerveja, que vai deixando ela ruim com o tempo. Então um malte de boa qualidade, que foi feito certinho pelo mestre malteiro, foi feito pensado em ser um malte bom, ele vai ter uma quantidade pequena de gordura. E ter uma quantidade menor de gordura é fundamental para uma cerveja envelhecer bem. Então, se a gente pegar como exemplo o livro, ele cita alguns maltes que naturalmente são assim. Por exemplo, o malte Viena e o malte Munique. Eles são maltes muito bons no quesito de ter baixo teor de lipídio, baixo teor de gordura. E o livro cita também o März-Otters como outro malte com baixo teor de lipídio, que seria basicamente o malte usado para fazer a base da maioria das cervejas feitas para envelhecer. Então essa é a primeira parte do vídeo, que a gente vai falar dos ingredientes e das técnicas para direcionar uma cerveja para envelhecer bem. E esse vídeo ele tem o apoio da cervejaria Verace. Conhece a Verace? Essa cervejaria aqui? No final dessa série, no final não, no meio dessa série a gente vai lá para Verace fazer uma cerveja totalmente projetada para envelhecer. Vamos gravar, vamos mostrar tudo e vai ser talvez o primeiro Beer School Labs, primeiro experimento de cerveja desse ano. Então conto com vocês, conto com a participação de vocês, acompanhem e qualquer dica, informação, sugestão, pergunta, aqui embaixo, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Muito obrigado, no próximo episódio vamos falar do lúpulo e muda tudo o lúpulo para envelhecer, beleza? Valeu gente, até lá!